Gente, então, na atividade da aula passada, vocês tinham 2 exercícios. No primeiro exercício, vocês tinham lá 4 plantas baixas, que vocês deveriam fazer, né, a letra A, B, C e D para cada uma delas. Então, a primeira planta era essa daqui. É uma plantinha lá de uma sala, que tem 4 por 4 metros. Tem um pé direito de 2,80. O plano de trabalho está a 80 centímetros do solo e a verga da janela 2,40. Então, a primeira coisa que vocês tinham que encontrar era o índice do recinto, que é o valor do K. Então, vamos lá. O índice do recinto, a gente utiliza largura por comprimento, né, da sala. Então, no caso, é 4 por 4. Então, 4 vezes 4. Dividido. Aí a gente tem aqui uma altura, que é entre a verga, a parte de cima da janela, né? A verga da janela, que está a 2,40, e o nosso plano de trabalho. Então, essa medida ali entre os dois é o que aparece aqui no H. E esse valor multiplica a soma do comprimento mais do comprimento e a largura, né, dessa sala. Então, a gente tem lá 4 vezes 4, 16. A nossa altura aqui é 1,6 e vai multiplicar 8. Então, a gente vai ter lá que o índice do recinto dessa sala é de 1,25. Aí, na letra B, vocês tinham que me dizer qual a quantidade de pontos mínimos que deveriam ser medidos nessa sala. Então, a gente pega aqui a tabelinha, daí a gente tem lá 1,25, então está entre 1 e 2. Então, a gente teria que medir no mínimo 16 pontos, tá? Então, a resposta da letra B são 16 pontos. Aí, com essa informação, a gente tem que dividir a sala em quadrados, ou quadrados perfeitos, ou algo próximo de um quadrado. Então, vamos lá. O primeiro era o mais facinho, né? Então, 16 pontos, a gente pode fazer uma malha de 4 por 4 metros. Então, quando a sala ela é quadrada, é bem mais fácil de fazer essa divisão, né? Então, a gente teria lá os 16 pontos, que a gente, né, já viu ali na tabela, daria para dividir aqui. A gente teria 16 quadrados de 1 por 1 metro, né? Então, a gente teria 4 aqui, dividindo os 4 metros, e 4 aqui, dividindo os 4 metros. Então, a nossa malha tem 1 por 1 metro. Tranquilo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper aí no microfone e perguntar, tá? Agora vamos para a planta baixa 2. Na segunda planta baixa, a gente tem lá uma sala de 5 por 10 metros. E essa sala tem um pé direito de 4,5. O plano de trabalho tem 75 centímetros e a verga da janela está a 4 metros de altura. Então, novamente, vamos calcular o valor do K. Então, a gente tem lá comprimento vezes largura da sala, 10 vezes 5. Isso aqui vai ser dividido pela altura entre a verga da janela e o plano de trabalho. Então, 4 menos 0,75 vezes 10 mais 5, que é a largura e profundidade. A gente tem lá 50 dividido por 3,25, que é a altura, vezes 15. E aí a gente tem, então, o índice do recinto de 1,03. Então, mais uma vez, daí na letra B, a gente vai olhar na tabelinha. Então, tá entre 1 e 2, novamente. Então, é nessa linha aqui. A gente tem lá que o mínimo de pontos a serem medidos são 16 pontos. Então, a resposta da letra B também era 16. Porém, a gente percebe que essa sala, ela não é quadrada, né? Ela é bem retangular. Então, ela tem 5 por 10. E aí, a gente precisa dividir essa sala em quadrados perfeitos ou mais próximo disso. Então, para fazer 16 pontos, a gente teria duas possibilidades, né? Ou uma malha de 2 por 8, ou uma malha de 4 por 4, né? Como foi no exercício anterior.
Porém, né, se a gente fizer lá uma malha de 4 por 4, a gente divide lá 5 por 4, dá 1,25 e 10 por 4 dá 2,5. Então, isso está longe de ser próximo de um quadrado, né? 2,5 por 1,25. Se a gente fizesse uma malha de 2 por 8, a gente teria lá 5 dividido por 2, que dá 2,5, e 10 dividido por 8, que dá 1,25. Também não dá para fazer a malha de 16 pontos. Então, o que a gente faz? A gente vai aumentar um pouquinho a quantidade de pontos. Então, eu tinha lá no mínimo 16, aí 17. 17 não dá para fazer uma malha de 17 pontos, porque 17 é um número primo, né? Aí a gente vai tentar o 18. 18 seria uma malha de 3 por 6 ou de 2 por 9. Então, vamos tentar lá o 3 por 6. Né? Então, 5 dividido por 3 dá 1,67. E 10 dividido por 6 também dá 1,67. Então, a quantidade de pontos a ser medidos nessa planta aqui seriam 18 pontos. Então, tendo uma malha de 3 por 6. Tá? Então, seriam 18 pontos e uma malha de 1,67 por 1,67. Beleza, gente? Então, né, se a gente fizesse 2 por 9, ficaria, né? Também não daria muito certo, não ia dar um quadrado. Então, 18 pontos, né? 3 por 6 está satisfazendo a necessidade de medição desse ambiente para que a gente tenha, né, os quadradinhos e aí as medições vão acontecer no centro desses quadradinhos. Depois da terceira planta baixa, a gente tem lá uma sala de 6 por 9. Novamente, vamos calcular o valor de K. Então, a gente tem lá 9 vezes 6 dividido. Né? A gente tem essa sala, um pé direito de 3 metros, o plano de trabalho é de 80 centímetros e a verga da janela está a 2,60. Então, a altura lá a gente tem 2,60 menos 80 centímetros, vezes 9 mais 6. Então, nós temos 54 dividido por 1,8, que é a nossa altura, vezes 15, que vai nos dar lá o valor de K igual a 2. Vamos olhar na tabela. Quando K é igual a 2, a gente vai aqui para a terceira linha, ó, 25 pontos. Então, a gente teria que ter no mínimo 25 pontos para medir nessa sala. A única forma de dar 25 é se a gente multiplicar 5 vezes 5. Mas como a sala ela não é quadrada, né, isso não daria certo dividir ali em quadrados. Então, se a gente dividir lá 6 por 5, a gente tem 1,2 e 9 por 5, a gente tem 1,8. Então, dá para a gente melhorar, chegar mais perto aí de um quadrado. Então, aí a gente vai tentar lá 26 pontos. 26, a gente dividiria, a gente teria 13 por 2. Também não vai dar certo, né? 27 pontos, a gente teria 3 vezes 9, né? Então, também não daria certo, porque ficaria quadradinhos ali, retângulos, né? De 1 por 2. Então, se a gente dividisse ele 9 por 9, daria 1 metro, e 6 por 3 daria 2 metros. Então, ficaria longe também de um retângulo, de um quadrado. Aí a gente tenta a próxima, né, a próxima quantidade, que seriam 28 pontos. 28 pontos, a gente pode fazer uma malha de 4 por 7. Então, se a gente dividir lá 6 por 4, a gente tem 1,5, e 9 por 7, a gente tem 1,29. Então, nesse caso, a gente já chegou bem mais pertinho de um quadrado. Então, a malha de 4 por 7 é uma malha que dá para a gente fazer nesse ambiente. A gente fica bem pertinho de um quadrado, ó, 1,5 por 1,30 praticamente. E a gente tem uma quantidade de pontos que satisfazem o tamanho dessa sala. Agora, planta baixa 4 é uma planta que tem 5 por 8 metros. Ela tem um pé direito de 3,60. O plano de trabalho está a 70 centímetros do chão
e a verga da janela está a 3 metros. Então, vamos calcular o valor de K. Então, a gente tem lá 8 vezes 5, comprimento vezes largura. A nossa altura, 3 metros da verga, menos o plano de trabalho, que é 0,7, e multiplica lá 8 mais 5. Então, a gente tem 40, dividido por 2,3, que é essa distância entre o plano e a verga da janela, vezes 13. Então, a gente tem um K com valor de 1,33. Mais uma vez, na tabelinha, está novamente entre 1 e 2. Então, na letra B, a gente teria lá 16 pontos. Mais uma vez, né, 16 pontos, a gente tem duas opções de malha, ou 2 por 8 ou 4 por 4. 2 por 8 não ia dar certo, né? A gente dividia ali embaixo 5 metros por 2, daria 2,5, e 8 por 8 daria 1, né? Ficaria muito longe de um quadrado. 4 por 4 também não daria certo, né? 5 dividido por 4 vai dar 1,25 e 8 dividido por 4 dá 2, tá? Um pouquinho longe ainda de um quadrado. 17 é um número primo, a gente viu que não dá muito certo. Então, a gente vai tentar novamente o 18, né? A malha lá de 6 por 3. Então, se a gente dividir lá 5 metros por 3 quadradinhos, daria 1,67. E 8 metros por 6 quadradinhos daria 1,33. Então, já fica bem mais próximo de um quadrado, tá? Então, a gente teria lá a malha de 3 por 6 quadradinhos, 18 quadradinhos. Então, a gente mediria nessa sala 18 pontos e a malha teria 1,67 por 1,33. Beleza? Gente, nesse exercício aqui, eu não corrigi ele ainda, tá? Mas eu vou analisar caso a caso como vocês resolveram, beleza? Professora, mas podia ser, por exemplo, aí deu 18 pontos. Eu poderia ter colocado mais pontos? Você vai sempre tentar colocar o mínimo possível, chegando mais próximo de um quadrado, Ah, entendi. tá? Gente, falem no microfone, fazendo um favor, senão eu tenho que fechar tudo aqui para ver o chat. Ou aguardem que na hora que eu sair aqui eu vejo. No segundo exercício, a gente tem lá, né, o ambiente a seguir, passou por uma medição de luminância da luz natural e os pontos a seguir foram obtidos. Sobre este ambiente, letra A, escolha 4 pontos e calcule a contribuição de iluminação natural em cada um deles. E letra B, calcule a iluminância média da sala. Então, na letra A, vocês poderiam escolher 4 pontos quaisquer. Eu escolhi aqui 4 pontos só para simular para vocês, mas não tem problema se vocês escolheram outros, tá? Então, comecei lá, escolhi o ponto 3. Ponto 3 tem 225 lux. A iluminância externa é de 9.500 lux. Então, a gente faz a continha lá, ó. Letra A, ponto 3. Contribuição de iluminação natural vai ser igual a 225 dividido por 9.500. Ah, esqueci de pôr aqui o vezes 100, né? Daria uma contribuição de 2,37%. Depois eu peguei o ponto 9. Ah, aqui ficou letra B e tal, mas é tudo da letra A, né? Ponto 9, contribuição de iluminação natural. Então, 321 lux por 9.500, a gente tem lá 3,38%. Depois eu peguei o ponto 18, 481 lux. Então, a gente vai ter lá 481 dividido por 9.500, uma contribuição de 5,06%. E a letra D, o quarto ponto, né? Eu peguei o ponto 23, que tem 503 lux. A gente tem lá 503 dividido por 9.500, a gente tem 5,29%. O que isso significa? Que da quantidade de luz que tem lá fora, essa porcentagem que vai contribuir ali dentro. Então, nesse momento da medição, a gente teria 9.500 lux do lado de fora
e teria esses resultados do lado de dentro, né? Então, a contribuição é essa daqui. Se mudar o valor da iluminância lá fora, não muda essa porcentagem, tá? Muda a quantidade de luz que eu vou ter aqui dentro. Então, se aumentar a iluminância lá fora, aumenta a iluminância em todos os pontos, tá? E a gente tem essa contribuição de luz natural. Aí depois a gente tinha que calcular a iluminância média da sala. Então, para calcular a iluminância média da sala, tem que somar todas as medições que foram feitas de todos os pontos e dividir pela quantidade de pontos. Então, a gente tem ali, ó, a soma total deu 8.751 lux e dividido por 24, a gente tem uma iluminância média de 364,63 lux, tá? Eu vou só mostrar para vocês uma continha que eu ensinei na aula passada, que era para a gente verificar a uniformidade do ambiente. Então, nós vimos na aula passada que da iluminância média, que é 364,63, a gente não deveria ter nenhum ponto da sala que tivesse uma iluminância menor do que 70% da média. Então, 70% daria 255 lux. A gente vê aqui nessas partes mais afastadas aqui, a gente tem iluminâncias menores. Então, o que isso quer dizer? Que essa sala ela está desuniforme. Aqui está muito claro e aqui está muito escuro. Então, a gente teria que ter alguma outra contribuição de luz, pode ser uma outra abertura, se for possível, pode ser aberturas na cobertura, se for possível também, ou a gente teria que complementar aqui com luz artificial, tá? Porque tá desuniforme a iluminação desse ambiente. Jolene, eu vi que você me mandou o e-mail lá com a atividade corrigida, né? Beleza, eu lembrei. Esqueci de responder, eu acho, mas eu vi ele sim. Gente, então, esse exercício é um exercício que vocês precisam saber fazer para a prova, tá? Então, vocês vão ter exercícios similares a esse na prova, para descobrir o valor de K, para ver quantos pontos, depois dividir a sala em pontos iguais e tal, e fazer a malha, beleza? Agora vamos para a atividade de hoje, tá? Porque a gente já praticamente zerou o conteúdo teórico, tá? Então, a gente vai fazer atividades nessas últimas aulas. A atividade de hoje, ela tem um pouco a ver com conforto térmico e com conforto lumínico. A gente estudou que nós temos uma maneira de controlar a luz natural, que é a estratégia de prateleira de luz. Então, as prateleiras de luz, elas são essas estruturas que ficam na parte superior das aberturas laterais, ou seja, das janelas, e elas têm a intenção de redirecionar a luz para o teto, né? Tanto a luz direta quanto a luz difusa vão bater nas prateleiras e ser jogadas para o teto. De que maneira essa prateleira interfere na distribuição de luz? Ela sombreia a parte inferior da abertura, então a maior parte da janela fica sombreada, não recebe luz direta. E pelo fato dela jogar a luz para o fundo da sala, a gente consegue ter uma iluminância um pouco maior nas áreas mais profundas do ambiente, tá? Então, ela tem esses benefícios, a prateleira de luz. Então, vocês vão projetar uma prateleira de luz para uma janela, que eu já vou explicar para vocês. Então, essa prateleira de luz, né, ela tem essas duas funções, tanto térmica como de iluminação natural. Isso serve para todos os artifícios de controle de luz.
os brises, as varandas, os beirais, né? São todos elementos que sombreiam as aberturas e dessa forma eles trazem um controle da luz natural. Né? Por quê? Quais geralmente são os problemas que a gente tem em relação à iluminação natural? Ou a gente tem uma quantidade de luz muito pouca, daí não é suficiente, precisa, né, complementar, ou a gente tem uma quantidade de luz tão grande que fica uma saturação muito grande de luz e daí a gente não consegue ficar no ambiente, a não ser que tenha cortinas. Né? Então, esses elementos, eles estão ali para ter esse controle da luz. Então, a entrada de luz que acontece quando a gente tem uma prateleira de luz na janela é só de luz difusa, né? A luz direta ela não chega no nosso usuário. Então, vocês vão projetar uma prateleira de luz, ela vai sombrear uma parte da janela, tá? Vocês que vão definir, cada um vai definir no seu projeto o quanto ela vai sombrear a parte de baixo da janela, pensando, claro, né, ali em sombrear, né, uma parte maior do que a parte que vai ficar exposta, que faz muito mais sentido, né? E a prateleira ela também vai ter a função de evitar que tenha que a luz direta chegue até o nosso usuário nos horários que eu vou indicar para vocês, tá? Como que a gente evita a entrada de luz direta? Ou através do prolongamento da prateleira de luz aqui para dentro, ou através dos brises aqui nessa parte superior da janela, tá? Então, a prateleira de luz, ela não deixa de ser um brise horizontal, que a gente aprendeu a projetar lá em conforto térmico. Então, aqui a gente vai projetar, através da carta solar também, esse protetor. Então, a situação é a seguinte: vocês têm uma janela na sala de aula de uma escola que está localizada em Belém do Pará. A orientação da janela é para leste. E a gente tem que fazer uma prateleira de luz que vai proteger a janela a partir das 8 horas da manhã, que é o horário do início da aula. Então, a gente tem fachada leste aqui, ó, de Belém do Pará, essa parte aqui. Das 8 para frente, tem que fazer a proteção dessa fachada. Essa janela da sala de aula, ela tem 2 metros por 1,5 metro. Então, 2 metros de largura por 1,5 de altura. E a gente vai, então, fazer o projetinho para essa janela. O trabalho, ele deve conter a máscara de sombra, mostrando, né, como que vai ser feita a proteção. E também tem que ter o projetinho da prateleira de luz. E tem que aparecer em planta baixa, vista e corte, na escala 1 para 50. Então, essa atividade aqui vale 0,8 ponto. Eu vou dar uma relembradinha em algumas coisas da carta solar, tá? Para ajudar vocês. Deixa eu só abrir aqui. Oh, meu Deus, qual que é essa aula? Acho que é isso aqui. Então, vamos lá, ó. O protetor, no caso, né, ou a prateleira de luz, ela é um protetor horizontal. Então, esse protetor horizontal, para a gente definir os ângulos, né, para colocar na máscara de sombra, a gente vai usar o vertical frontal, que é o arco, esse arco aqui, ó, que vem de frente com a minha parede, e os verticais laterais, que vão fechar aqui do ladinho. A gente vai buscar sempre o menor ângulo para proteger nos horários que a gente quer lá, no caso, né, a partir das 8 horas da manhã. E aí, o ângulo vertical frontal, a gente vai utilizar ele para definir o tamanho da prateleira em corte.
Lembrando, gente, que a prateleira ela vai ser um único elemento aqui horizontal, que vai proteger a parte inferior da janela. Então, vocês vão jogar o ângulo aqui, né? Vamos supor que não tem essa parte aqui de cima, tá? Vocês vão jogar o ângulo aqui e vão ver o tamanho que a prateleira tem que ter para ela sombrear toda essa parte aqui de baixo. E aí, se vocês forem fazer o prolongamento da prateleira aqui para trás, o que vocês têm que olhar também? Ó? Pega o mesmo ângulo, joga ele lá na pontinha da janela, e aí vocês vão ver aonde que vai dar esse ângulo. Aonde der o pontinho aqui, é aonde vocês vão terminar a prateleira de luz de vocês. Caso queiram projetar pequenos brises aqui em cima, aí vocês vão também usar o ângulo para projetar os brises aqui na parte superior, tá bom? E aí, para definir o tamanho da prateleira de luz lateralmente, a gente usa os verticais laterais. Daí a gente vai definir o tamanho da prateleira de luz para um lado e para o outro, beleza? Eu vou abrir ali no Solar para relembrar vocês também como que a gente usa esse programinha. Então, a gente vem aqui, Belém, escolhe a cidade, tá? E aí, aqui vocês têm a carta solar de Belém. Então, o ângulo alfa é o vertical frontal. Eu vou fazer aqui como se fosse para norte, tá? Então, 30 graus, tá vendo? Então, gente, uma coisinha, não esqueçam de pôr aqui no externo, tá? Então, aqui eu vou pôr 60. Então, aqui sempre coloca no externo, tá? Que é o que a gente trabalha, que a gente aprendeu a trabalhar. Então, o alfa é o vertical frontal e o gama são os ângulos verticais laterais. Então, vocês vão fazer daí para o leste, tá, gente? Estou fazendo aqui só para vocês verem como era. E aqui, gente, dá para vocês irem aqui em preencher e preencher a máscara de sombra, tá? Dá para preencher vermelho ou dá para preencher amarelinho. Beleza? Então, a alfa é o nosso vertical frontal, que vocês vão usar no corte, e o gama são os verticais laterais, que é o que vocês vão usar na fachada, para definir o tamanho da prateleira de luz. Depois que definiram no corte e na fachada, vocês vão desenhar a projeção da prateleira de luz em planta baixa. Dúvidas, perguntas? Professora, Oi. pode explicar de novo essa parte do programa, por favor? Uhum. Vou abrir ele de novo. Então, aqui vocês vão pôr a cidade, que é Belém. Aí, aqui, a gente sempre vai usar o ângulo de referência externo, tá? Que a gente sempre usa contando de fora para dentro. Então, vejam que vai mudar aqui, né, o ângulo. Então, vou pôr externo, ó, vai para 10, 20, 30. É o contrário. Então, vai usar o externo. O ângulo alfa é o nosso vertical frontal, que é o que a gente vai usar no corte, tá? No caso ali, a nossa fachada, ela é leste, né? Então, vocês vão girar aqui, ó, o transferidor 90 graus, beleza? Então, vai ficar giradinho para cá. Eu vou fazer ali virado para cima, só para, né, não dar a resposta para vocês. Então, aqui externo. Então, alfa, a gente vai pôr aqui o ângulo. Então, vou pôr aqui, ó, 60. Então, ele marcou essa linhazinha aqui para mim, tá? Então, 60 seria o meu vertical frontal, que eu vou usar no corte para definir o tamanho do protetor. O gama, a gente usa para definir as laterais. Então, vou pôr aqui 60 também e 60 também. Então, aqui serve para definir o quanto o protetor vai passar da janela. Aí, o que dá para a gente usar aqui nesse programinha ainda, né? Definindo, então, lembrando que esse miolinho é a área que vai sombrear, tá? O período que vai sombrear. Aí, a gente vem aqui em máscara
vai aqui ó, em preencher, tem total ou parcial, vermelho ou amarelo. Aí a gente clica aqui onde a gente quer que fique pintadinho, tá? Então, esse miolinho aqui é onde vai fazer a proteção do meu protetor. Vamos supor que eu estivesse fazendo essa minha prateleira de luz para a fachada norte. Ele ia proteger aqui das 10 da manhã até as 14 horas. Então, das 10 às 2 da tarde. Então, vocês têm que olhar aqui aonde que está fazendo a proteção. Aí, definindo os ângulos aqui, vocês vão para o projeto. Primeiro em corte, definem o tamanho da prateleira de luz. Depois vão para a vista, definem até quanto ela vai passar da janela. E aí, com essas medidas, vocês conseguem fazer a planta baixa. Aí vocês vão enviar o arquivo lá no Classroom para mim, tá? Tá aberto lá uma atividade para vocês enviarem. Tem mais alguma dúvida? Aproveitem para perguntar. É uma atividade para vocês fazerem agora, tá? Eu deixei ela aberta durante uma semana, se vocês quiserem, né, organizar melhor e tal. Mas é uma atividade para essa aula, tá? Nenhuma pergunta? Entenderam tudo? O professor se postou lá no Classroom? Gostei. Deixa eu ver se alguém chegou depois que eu tinha feito a chamada. O Gian. O Valcir. Só, né? Pessoal, se não tiverem nenhuma dúvida, então a nossa aula acaba aqui. Querem dar uma olhadinha lá na atividade? Ô, professora, envia o arquivo só com a vista, o corte e a planta, né? E a